Olá, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo tranquilinho? Então, continuamos com hoje aí com a nossa aula de geologia, beleza? Sobre, as forças endógenas aí do planeta Terra e vamos retomar lá o nosso estudo, da onde logicamente nós paramos, que seria a deriva continental. Então, aí na deriva continental, só recapitulando, lembrando que no início, aí da formação do planeta Terra, nós tínhamos um grande bloco de terras emersas que era chamado de Pangeia. Contudo, havia também um grande oceano que era denominado Pantalassa, o oceano aí primitivo. E com o passar aí dos milhares de anos, logicamente, o planeta Terra vai tomando uma forma até chegar na forma que nós a conhecemos propriamente dito. Mas o que levou, digamos assim, essa grande massa localizada aqui na letra A, de terras emersas, a se afastarem e formarem os grandes continentes e os outros oceanos do planeta Terra? Foram as forças endógenas aí do planeta. Então nós vemos que aqui a letra A nós temos o supercontinente, que data aproximadamente de 300 milhões de anos atrás. Depois a letra B ele vai evoluindo, então já há uma separação provocada aí pelas forças endógenas do planeta Terra. Então há aqui a formação da Laurase e da Gondwana, certo? E aí na letra C aqui, tá? Que é onde o professor está passando aqui o cursor, nós vamos ver a fragmentação dos continentes, ou seja, os continentes aí já se formando, ou ganhando a forma que nós o conhecemos praticamente. Depois, ele migra, ou melhor falando, ele evolui, para a letrinha D aqui, tá? Aqui nessa letra D a migração da Índia e a sua acoplação aqui no continente asiático. E por fim nós temos aqui a letra E, que é a configuração continental que nós conhecemos hoje. E esses, digamos assim, raiozinhos aqui mostrando como, como se fossem fissuras, são fissuras mesmo, que nada mais são do que o rompimento das placas tectônicas quando ocorreu aí esta grande força interna aí do planeta Terra, beleza? Que provocou aí a separação da massa continental. É, Seguindo, nós podemos observar que a costa aqui da América do Sul, certo? Essa costa leste aqui da América do Sul e a costa oeste do continente africano, elas parece que elas se encaixam, perfeitamente. Então isso daqui é mais uma evidência de que um dia existiu uma grande massa de terra, ou seja, a Pangeia. Mas há outras evidências diretamente relacionadas à paleontologia, como por exemplo, os restos aí de alguns fósseis, de dinossauros, entre eles aí o mesossauro, que é encontrado tanto aí na costa leste da América do Sul como na costa oeste do continente africano. Não teria como esses animais ter, nadado, ou seja, ter atravessado o Oceano Atlântico para chegar na América do Sul ou vice-versa. Então, segundo a paleontologia aí, eles foram vítimas a essa separação da deriva continental. Tranquilinho? Seguindo aí, nós chegamos aí à tectônica das placas, ou as principais placas tectônicas. Chama a atenção de vocês da placa tectônica que atua efetivamente aqui na América do Sul, certo? Que é a placa de Nazca. Então, quando há os terremotos ali no Chile, quando há os terremotos no Peru, e algum desses muitas vezes também é sentido aqui no nosso país, ele é provocado pela placa de Nazca. Então, hoje, as plaquinhas aí, ela possui todas elas aí um nomezinho. E lembrando também que a placa sul-americana é uma placa mais estável, as fissuras delas estão muito profunda
então a movimentação dela é quase nula, então por isso que aqui no Brasil não há incidências de tremores de terra provocado pela movimentação da placa sul-americana, mas há tremores de terras aqui no Brasil provocado pela movimentação da placa de Nazca. Tranquilo? Pela placa do Caribe também, entre outros, tá? Então vocês podem ver que essas placas tectônicas aí circundam o planeta Terra. E aí nós temos as áreas de choque das placas tectônicas e as áreas de separação das placas tectônicas. Nós temos outro nome para isso daqui, tá? Então, quando nós falamos área de choque das placas tectônicas, nós também estamos falando da área onde as placas tectônicas elas convergem, tá? Ou seja, elas se chocam. Então, quando as placas tectônicas estão se chocando, elas estão convergendo. E aí nós temos a outra movimentação da placa tectônica, que é o afastamento, aqui a separação, que é a convergência. Então, ela converge. E tem um outro movimento também, que é o movimento transformante. Então, esses três movimentos que eu acabei de citar para vocês aí, está diretamente relacionado à teoria da orogênese, tá? Que vai ocasionar aí a formação ou originar aí formas de relevos específicos. Beleza? Então, veja só, sobre a formação do relevo e as forças endógenas aí. Então, nós sabemos que grandes pressões atuam no interior do planeta Terra. Essas grandes pressões aí são ocasionadas pelas forças convectivas ou pelas forças ou correntes convectivas. Tranquilo? Que se localiza aí na astenosfera, propriamente dito, que essa força acaba, logicamente, atuando muito aí na superfície terrestre. Belezinha? Aí, seguindo, nós temos áreas de zonas sísmicas e vulcões. Entre elas se destaca bastante o Círculo do Fogo no Pacífico, certo? Então, esses pontinhos aqui, ó, pretos que estão aparecendo aqui nesse mapa aqui, são o que, né? São os vulcões ativos que nós temos. Então, se nós formos pegar aqui, ó, tá? Essa parte aqui do Pacífico, com esta outra partezinha aqui do Pacífico, que é uma só, ela forma o que nós chamamos de Círculo do Fogo do Pacífico. É a área onde nós encontramos as maiores instabilidades geológicas aí do planeta Terra. Sobre a formação do relevo, nós temos aqui a orogênese, tá? Que é o movimento horizontal. Esta orogênese vai formar as montanhas e falhas. Então, as montanhas, ou seja, as cordilheiras, os dobramentos, certo? São, logicamente, provocados pela orogênese. E, logicamente, que esse movimento horizontal aqui, ele pode ser, como o professor já falou, transformante, ele pode ser o convergente ou ele pode ser o divergente. Então, o convergente vai formar as montanhas e falhas, certo? Os divergentes que vão se afastando, onde as placas tectônicas se afastam, a principal característica que nós temos aí, que nós podemos citar, seria a própria deriva continental, ou seja, a separação, pegando aí como exemplo, do continente africano do continente aí americano, principalmente a parte aí da América do Sul. E, logicamente, o movimento transformante será então aquele movimento que vai originar aí, digamos assim, outras formas de relevo terrestre, beleza? Ou seja, a movimentação desse movimento transformante, ela é praticamente, digamos assim, uma esfoliação das placas tectônicas, tá? Que nós podemos citar aí, um exemplo aí é a falha de Santo André, lá nos Estados Unidos, que é provocado aí pelo movimento transformante. Beleza? Seguindo aí, então, nós temos a formação do relevo, chamada aí de epirogênese, certo?
esta epirogênese, aí o movimento é vertical, certo, das placas tectônicas, e vai formar aí os planaltos e as depressões, esse movimento aí da epirogênese. Tranquilinho então? Então, diante de tudo isso daí, diante de toda essa explicação, mas eu prefiro esta daqui. Tomara que role aí o videozinho aí para vocês. Vamos ver. Sempre atrás da castanha, né? Olha só onde ele chega. Aqui é a estrutura interna da Terra. Ó, o núcleo sólido. Olha só o que vai acontecer. Olha a deriva continental aí acontecendo, ó. Tranquilo então, pessoal. Até a próxima.